Vamos iniciar o estudo dos pares cranianos nesse módulo de cabeça e pescoço, iniciando com o primeiro par craniano, o nervo olfatório, que é constituído por fibras que partem da parte olfatória da mucosa das fossas nasais, atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide e terminam no bulbo olfatório. A primeira e principal causa de lesão desse par craniano são infecções virais, causando hiposmia, ou anosmia, que é a perda da capacidade de sentir cheiros, geralmente associado a uma ageusia, que é a diminuição da capacidade de sentir sabores. E o estudo se faz por meio de odores bem conhecidos como café, que você aplica em cada uma das narinas separadamente para análise do lado comprometido. O segundo par craniano será estudado em relação à acuidade visual, a capacidade de percepção visual e oftalmoscopia. Isso será um tema a ser visto em sala de aula. Como é que se manuseia o oftalmoscópio, a técnica será vista nas aulas subsequentes, demonstrando como se faz análise da retina, em seus diferentes aspectos morfológicos e das doenças, como nesse caso aqui um papiledema, e das possibilidades que levam a esse tipo de situação. É um tema de aula futura. O terceiro, quarto e sexto pares cranianos, eles são nervos responsáveis pela inervação dos músculos extrínsecos do olho. Esses músculos são o elevador da pálpebra superior, o reto superior, o reto inferior, o reto lateral, o reto medial, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Todos são inervados pelo nervo oculomotor, com exceção do reto lateral, que é inervado pelo abducente, e o oblíquo superior, que é inervado pelo nervo troclear. A queixa do paciente quando se tem envolvimento de um desses três pares cranianos é visão dupla, que se chama diplopia. Para análise desses casos, desenha-se um H com o dedo na frente do paciente, pedindo para ele acompanhar o movimento do seu dedo com os olhos, sem que ele movimente a cabeça. Será feita então uma análise relacionada às alterações de movimento comparado entre ambos os olhos. O terceiro par tem uma situação característica, que é o acompanhamento da ptose palpebral junto às lesões. E aqui, por exemplo, nós temos uma lesão de nervo oculomotor, mostrando uma pupila dilatada em um olho cujo o globo se encontra inferiorizado, lateralizado e inferiorizado. Isso pode indicar lesões expansivas ou compressivas intracranianas, comprometendo as fibras do parasimpático e do próprio oculomotor, geralmente em fossa média ou fossa posterior. Nos casos de diabetes, que também causam paralisia do oculomotor por isquemia do nervo, devemos considerar que a pupila geralmente está normal. Essa é a pupila de Hutchinson, a que se demonstra nesse desenho. Eis aqui um exemplo de lesão de terceiro par, uma ptose palpebral. Quando faz a abertura da fenda palpebral, você observa o olho exteriorizado, abduzido, inferiorizado, com uma pupila dilatada. Pode ser uma lesão compressiva intracraniana. Lesão do troclear é relativamente rara e, para evitar a diplopia, o paciente faz uma lateralização da cabeça, o que se chama de sinal de Bielchowski, como nós podemos observar nesses desenhos que mostram esse sinal. A principal causa da lesão do troclear é traumatismo crânioencefálico. O trigêmeo é um par craniano que possui uma raiz sensitiva, que é consideravelmente maior, e uma raiz motora, portanto, ele é considerado um nervo misto, e os três ramos ou raízes do nervo trigêmeo são responsáveis pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça. São o nervo oftálmico, que é responsável pela sensibilidade da cavidade orbitária e seu conteúdo. Ele tem três ramos terminais, que são o naso ciliar, frontal e lacrimal. O nervo maxilar, que inerva as partes moles compreendidas entre a pálpebra inferior, nariz e lábio superior. E o nervo mandibular, que é muito ramificado e tem como principais ramos o nervo lingual, que proporciona a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, e o alveolar inferior, que percorre o interior do osso mandibular. É importante lembrar que essas ramificações do trigêmeo conduzem tanto impulsos exteroceptivos, como temperatura, pressão, dor e tato, assim como os proprioceptivos, que são originados dos receptores localizados nos músculos, na mastigação e na ATM. Lembrar que a raiz motora desse nervo acompanha o nervo mandibular e ela se distribui nos músculos da mastigação. Aqui está sendo demonstrado a análise da sensibilidade por meio de um algodão aplicado à córnea.
A ausência de reflexo córneo-palpebral indica lesão precoce do nervo trigêmeo. A análise deve ser feita também no primeiro, segundo e terceiro ramos desse par craniano, assim como a avaliação do tônus e da força muscular em relação aos músculos da mastigação. O próprio reflexo mentoniano pode ser analisado e vai estar aumentado nas lesões do trato córtico-bulbar. O nervo abducente, quando lesado, implica na incapacidade em abduzir o olho. Lembre sempre que o sétimo par envolve o sexto par e lesões de tronco comprometendo os dois levam a uma síndrome chamada Millard-Gubler, combinação de paralisia facial com lesão de abducente. Aqui um exemplo de uma paralisia de abducente. O paciente não consegue olhar adequadamente para a direita sem que tenha diplopia. Quando olha para a esquerda, tudo bem. Olhando para a direita, o olho direito dele para em posição mediana e não consegue abduzir. Uma paralisia de abducente. O facial é analisado por meio da mímica. Esse nervo ele emerge do sulco bulbo pontino através de dois componentes, uma raiz motora e uma raiz sensitiva e visceral. Após um percurso pelo meato acústico interno, o nervo facial emerge do crânio pelo forame estilomastoideu, possuindo 5 componentes funcionais, mas os mais importantes são 3. Nós temos fibras aferentes viscerais especiais para os músculos da mímica facial, o estiloioide e o ventre posterior do digástrico, as fibras eferentes viscerais gerais, que são responsáveis pela inervação pré-ganglionar da glândula lacrimal, submandibular e sublingual, e as fibras aferentes viscerais especiais que recebem impulsos gustativos provenientes dos 2/3 anteriores da língua. Analisa-se a mímica facial, pedindo para o paciente abrir, fechar os olhos, sorrir, mostrar os dentes, e você vai analisar simetrias, como nessa paciente que apresenta paralisia de quadrante superior e inferior da hemiface direita, que se exacerba quando tenta sorrir. Paralisia de quadrante superior e inferior é típico de paralisia facial periférica, ou seja, uma lesão que está comprometendo o nervo desde o núcleo até as suas terminações. Diferente dessa paciente que tem uma paralisia somente de quadrante inferior direito da face, indicando uma lesão supranuclear, ou seja, um componente de lesão que pode estar relacionado à lesão das vias suprassegmentárias por meio de um AVC, um tumor cerebral ou outra condição destrutiva. É mais grave essa condição aí. O vestíbulo coclear será melhor demonstrado em sala de aula, as manobras de Dixall-Pike, o reflexo vestíbulo ocular, teste de Rinne, teste de Weber, que servem para analisar tanto a audição como o equilíbrio do paciente em busca das causas da principal queixa desse par craniano, que são as vertigens, a ilusão de movimento e as perdas auditivas. O nistagmo também será avaliado, os movimentos oculares involuntários, que indicam geralmente disfunção vestibular em suas diferentes características. O nono e 10º pares, o glossofaríngeo e o vago, são nervos responsáveis por segmentos da musculatura da deglutição, em especial no palato mole, e a sua lesão causa paralisia do véu palatino, com o sinal da cortina. Pedindo-se para o paciente falar a letra A, em vez da úvula subir de forma medial, ela se lateraliza, e o paciente tem como queixa a disfagia e disfonia, com uma voz anasalada, e perda do reflexo do vômito também ocorre. Espinal acessório, esse par craniano ele é um nervo formado por uma raiz craniana e uma raiz espinhal, sendo que esse par é incomumente lesado, podendo ocorrer as suas lesões em traumatismo crânioencefálico, por exemplo, e ele é responsável pela inervação do trapézio e do esternocleido, fundamentalmente. Havendo a lesão desse par craniano, esses músculos se apresentam atróficos e com perda de força, podendo levar a ter, por exemplo, uma escápula alada, ipsilateral, a lesão do espinal acessório. O hipoglosso
por sua vez, é um nervo basicamente motor que emerge do sulco lateral anterior do bulbo, sob a forma de filamentos radiculares que se unem para formar o seu tronco, e eles se distribuem nos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, movimentando-a. Havendo a lesão de um dos hipoglossos, a língua se torna atrófica, com fasciculações, e exteriorizando-se a língua, ela se dirige ou se direciona para o lado que está lesado. Bem, essa é uma síntese muito sintética dos pares cranianos e o tema será melhor desenvolvido em ambiente de sala de aula. Até lá!